Olá para vocês, tudo bem? Tá começando mais um Revista da Semana. E hoje no programa vamos começar com um bate-papo bem sério. Vamos falar sobre o assunto Olá para vocês, tudo bem? Tá começando mais um Revista da Semana. E hoje no programa vamos começar com um bate-papo bem sério. Vamos falar sobre a masculinidade tóxica. Mas antes disso, roda a vinheta. E no papo da vez hoje vamos saber os impactos que a masculinidade tóxica provoca na saúde mental. E quem eu convidei para conversar com a gente é o psicólogo Ezequiel Mendonça. Tudo bem, Ezequiel? Tudo bem? Ezequiel, por mais que seja algo que muita gente já sabe, explica pra gente o que é de fato a masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica seria um comportamento masculino que traz prejuízo, que mata, chega a isso, que faz mal, que é prejudicial. Tudo isso nós podemos englobar naquilo que é masculinidade tóxica. E quais são os comportamentos de uma pessoa com a masculinidade tóxica, por exemplo? O homem que tem esses princípios, essa visão de masculinidade, ele é violento. Esse homem, ele aprendeu que o homem não chora, ele aprende que o homem não perde, não pode perder. Ele não aprende a fracassar, como se o homem nunca fracassasse. Como que o homem que fracassa é um homem perdido, inútil. Portanto, a masculinidade tóxica arrebenta o homem. Daí o índice de suicídio, o índice de violência, o índice de violência doméstica, homicídios, são 4 vezes mais com o homem do que com a mulher. Sim. E de que forma esse tipo de comportamento afeta na saúde mental de quem convive com uma pessoa com esse tipo de comportamento? A influência é direta, porque o homem que tem esses princípios e tem esse tipo de comportamento, ele é uma pessoa seca, porque ele não pode expressar os seus sentimentos. Ele não aprendeu a expressar os seus sentimentos. Portanto, conviver com pessoas assim traz muito prejuízo. São danos na família, danos na amizade, danos nos relacionamentos e assim por diante. Sim. E você como homem, você acha que esse tipo de comportamento está bastante presente ainda na sociedade, nos homens ou também nas mulheres, né? Porque não está só nos homens? Óbvio, nós estamos numa fase de transição. Muitas coisas começam a mudar, mas é em passos lentos, até porque uma mudança de princípios e de comportamento não se faz numa geração. Então nós estamos no princípio de uma compreensão melhor de quem somos nós, sabe? Não é a questão de igualdade no sentido de conviver, é igualdade no sentido de perceber os gostos, as preferências, não entra nessa questão da masculinidade tóxica, gostos e preferências não. O que entra são os valores, ou seja, os valores de um homem e os valores de uma mulher são exatamente iguais. Quer dizer, essa igualdade é que tem que ser compreendida e isso começou e eu creio que não é na nossa geração que isso vai ter uma plenitude, mas é um bom começo. Um bom começo.
E sabemos que principalmente em muitos homens, eles vão contra, né, a esse tipo de comportamento. E às vezes num grupo de amigos ou até mesmo na família, eles não sabem como reverter essa situação diante deles, né? Como você aconselha isso? Olha, aprender com conviver é uma arte, né? Então, conviver com um homem machista não é diferente de conviver com uma mulher que acredita nisso também. Portanto, o segredo para todos nós é aprender a conviver, seja com pessoas tóxicas, seja com pessoas meigas. O aprendizado da convivência é que faz a vida melhor e feliz. Muito obrigada, viu, Ezequiel, pela sua participação, também pela sua explicação. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Sempre a vosso dispor. Vamos rever as reportagens do TV O Jornal que foram destaque essa semana? Continua em Votuporanga a fiscalização que busca eliminar os terrenos sujos da cidade. O trabalho faz parte da prevenção de diversas doenças e também da disseminação de animais peçonhentos. Na realidade, esse deveria ser o trabalho de quem é o dono do terreno. E por isso, a prefeitura tem multado os donos que não cumprem com a obrigação e que também terão que pagar pela limpeza que é feita. O TVU também falou da hidroterapia, que é um recurso da fisioterapia que utiliza as propriedades da água na prevenção e no tratamento de diversas patologias. E a Unifev, por meio do curso de fisioterapia, está oferecendo aulas no conjunto aquático adulto na cidade universitária. E também vamos conhecer uma tendência de sapatos que está bastante... Vamos rapidinho para o intervalo e quando voltarmos, iremos ter dicas de saúde e também vamos conhecer uma tendência de sapatos que está bastante em alta agora, hein? Não sai daí, eu te espero. Mas ela é toda linda, toda cheirosa, toda... Esqueci a letra. Vamos gravar, bora! Pode ir? Calma aí. Eu vou andar mais, peraí. Pode ir? Peraí, rapidinho. Estranho. Tá, vai. Voltamos e no Dica de Saúde de hoje, em comemoração ao retorno da neurologia na Santa Casa, a Andressa vai ter uma conversa bem legal. Vamos ver? Pode falar, Andressa. Olá, Gi! Hoje o nosso Dica de Saúde já está no ar, comemorando o retorno da nossa neurologia. Temos uma entrevista muito interessante sobre AVCs. Convidamos o nosso médico neurologista, Dr. Vitor Pugliese Marques, para explicar tudo sobre a doença. Estamos aqui com o nosso médico neurologista, Dr. Vitor Marques, para falar sobre AVCs. Doutor, o que seria um AVC? Bem, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre uma doença que é tão prevalente. Então, o AVC, né, é uma sigla para o acidente vascular cerebral. Ele ocorre quando existe uma oclusão de uma artéria no sistema nervoso central, no cérebro, né? Isso vai fazer com que a gente tenha um paciente apresente um sintoma agudo. Geralmente é caracterizado por uma fraqueza de um lado do corpo, o desvio de rima, que é quando a gente vê que os pacientes entortam o lábio, mas também pode se manifestar de outras formas também, como uma dificuldade de marcha súbita, uma perda de visão súbita. Então o AVC é decorrente disso, é um entupimento, uma oclusão de uma artéria cerebral que gera um sintoma neurológico de forma súbita, de instalação imediata. Mas então sempre tem um sintoma que dá para perceber que a pessoa está tendo um AVC. Isso. Apesar de ser uma doença com algumas variáveis que a gente estuda bastante, uma coisa que é universal no AVC é a instalação súbita, imediata. Então sempre é um sintoma novo que surge de forma imediata.
Tanto que os pacientes referem para a gente, eles sabem falar exatamente o momento. Eu estava cozinhando e de repente aconteceu isso. Eu estava sentado assistindo determinado programa de televisão, aconteceu isso. Estava ouvindo determinada música, tal horário, aconteceu isso. Ou eu dormi e acordei desse jeito. Então, uma instalação súbita. De forma bastante simples, que a gente pode pensar nos principais sintomas, né, para a gente poder identificar. Primeira coisa é uma fraqueza. Então, um lado do corpo fica paralisado. Outra coisa, a gente fazer esse desvio de rima. Existe até uma sigla que eu gostaria que todo mundo lembrasse, que seria a sigla SAMU. Por exemplo, se uma pessoa teve um sintoma súbito, pensar sempre que pode ser um AVC. Um teste simples que a gente pode fazer é pedir, por exemplo, a pessoa sorrir. Se você percebe que o sorriso dela está assimétrico, se está diferente um lado do rosto, te chama atenção. Outra seria o S, sorriso, né? Segundo, o A de abraço. Peça para essa pessoa de dar um abraço. Se esse abraço for mais forte um lado que do outro, preste atenção. Outra coisa, o M de música. Peça para a pessoa tocar uma música. Se você cantar uma música conhecida, simples. Se você perceber que a voz da pessoa está empastada, está diferente do habitual, a gente tem que lembrar do U de urgência, que é uma urgência. Então, sorriso, abraço, música, isso é uma urgência. E importante, eu gostaria de já falar para todo mundo. Sintomas assim tem que ser chamado o SAMU de imediato. Por isso que a sigla é SAMU. Não vá por conta própria à UPA, não vá por conta própria ao postinho de saúde, que isso pode atrasar o atendimento. É ligar para o SAMU 192, que eles já vão, informando todos os sintomas, que eles já vão encaminhar para o atendimento imediato, que é considerado uma urgência e emergência neurológica. E que nesse caso, todo tempo, todo segundo vale muito. Exatamente. Existe uma máxima no AVC que a gente diz assim, que tempo é cérebro. Para cada minuto que se perde, neurônios, ou seja, células mentais, células nervosas, elas são perdidas. Então todo cuidado que a gente tem que ter, a maior rapidez de chegar ao hospital, a gente vai conseguir fazer com que esses danos neurológicos sejam minimizados. E existe aquela estatística de 1 em cada 4 que já teve AVC vai voltar a ter. Isso é verdade, doutor? Isso é verdade. Hoje é considerada uma das principais causas, se não a principal causa de mortalidade do mundo. Em estatísticas americanas, a gente sabe dos Estados Unidos, por exemplo, que a causa base de morte, o AVC é a principal dela. O que significa dizer? Que a pessoa é cometida por um AVC e isso vai gerar uma sequela que vai fazer com que ela tenha várias consequências. Infecções pulmonares, infecções de urina, vão ficar acamadas, tendo feridas importantes e isso vai fazer com que tenha alta mortalidade. De tal modo que na população em geral hoje, 1 em cada 6 pessoas vão ter um AVC. E para uma pessoa que já teve um AVC, 1 em cada 4 terão de novo um AVC. Então a gente não está falando de uma doença rara, de uma doença difícil de diagnóstico, nós estamos falando de uma patologia que mata e que é muito comum na população. E com certeza, todo mundo que já conhece ou ouviu falar de uma história de alguém que teve AVC e suas consequências. Então a gente fala de uma doença que é muito comum, de alta mortalidade e que hoje, felizmente, a gente tem tratamento. E existe alguma idade que é mais atingida? Sim, geralmente os idosos são mais acometidos, mas apesar de ser uma doença que acomete todas as classes sociais, todas as idades, os idosos geralmente são mais acometidos e, sobretudo, as pessoas que têm doenças cardiovasculares prévias. Que seriam elas? Hipertensão, diabetes e pessoas que também têm hábitos de vida que não são tão saudáveis, principalmente o tabagismo. Essas pessoas têm maior propensão a ter o AVC. E doutor, já diante dessas estatísticas, acho que todo mundo ficou muito preocupado. Existe uma prevenção? Existe. Se a gente consegue ter bons hábitos de vida, a gente diz que existe uma prevenção primária, né? Significa que se a gente controla bem a pressão alta, o diabetes, muda o estilo de dieta, né? Principalmente uma dieta mais rica em frutas, em verduras, que se a gente conseguir diminuir riscos, né? Como o etilismo, ou seja, o alcoolismo exacerbado, suspender o tabagismo, isso a gente consegue já prevenir o AVC. Essa é a prevenção primária que a gente fala, que não previne só o AVC, previne várias doenças, principalmente o infarto também, que é outra doença que é muito acometida. E existe também a prevenção secundária, que as pessoas que também tiveram AVC e que mudam o estilo de vida, que conseguem fazer toda essa mudança de estilo de vida e fazer as medicações que a gente indica depois no pós-alta, tudo, junto com a reabilitação, a gente consegue diminuir até 80% a 90% de ter um novo AVC. Então, tanto prevenir o AVC de forma primária, por meio da prevenção das doenças, quanto secundária também é muito importante. Ganhando qualidade de vida, né? Com certeza, viu? E como é que fica esse tratamento? Seriam essas medicações? Isso. Para todo paciente que tem, a primeira coisa, a gente tem o tratamento do AVC hoje, ele é em 2 fases. A gente tem o tratamento na fase aguda, em que o paciente, nos primeiros sintomas, ele tem que vir ao hospital. Vindo ao hospital, ele já é recepcionado pela equipe de emergência, os cuidados já são instituídos.
Feito esse primeiro atendimento, geralmente o paciente ele passa por uma internação hospitalar. Nessa internação a gente vai conseguir minimizar todos os danos neurológicos e várias proteção neurológica mesmo. E a gente tem algumas medicações, geralmente passa por duas classes de medicações, antiagregantes e estatinas, né? Que diminuem o colesterol, que já evitam que outros coágulos se formem, né? Passado esse período de internação hospitalar, a gente passa um segundo momento, um período de reabilitação, em que se faz fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, conforme caso a caso, e a gente passa as medicações adequadas para isso. E institui as mudanças de estilo de vida. Se a gente conseguir fazer toda aquela prevenção, tem essa estatística de 80% a 90% de diminuição da recorrência do AVC. Então, cada vez mais é importante a gente entender que é uma emergência, que a gente tem que ver os primeiros sintomas já para o hospital, para passar por toda essa etapa, mas que no pós-alto também a gente possa ter todos esses cuidados. Por isso a gente fala que hoje no AVC não é um tratamento do neurologista, ou não é um tratamento de determinada especialidade, é um conjunto. Passa desde a prevenção primária até o atendimento rápido de emergência e no pós-alto também a reabilitação e prevenção secundária da doença. E recentemente agora a gente comemorou essa notícia de que o paciente que teve esse sintoma pode agora vir para a Santa Casa, né, doutor? Com o retorno da nossa neurologia. Isso, com o retorno da neurologia a gente tem toda a equipe especializada, todos os nossos neurologistas eles têm bastante experiência com AVC e eles podem dar esses cuidados na fase aguda já, né? A gente está instituindo agora nós estamos passando por um processo de mudanças. Então, que a gente vai colocar os protocolos das emergências, não só de AVC, de várias coisas, de várias doenças da neurologia, mas principalmente o AVC, para que a gente possa atender de forma rápida e cada vez mais instituir os melhores tratamentos. A gente tem alguns planos aí no futuro, que nós vamos anunciar futuramente, mas da gente poder fazer esse tratamento na fase aguda e também reestruturar alguns locais do hospital para que a gente possa ter um atendimento especializado no AVC. Então a gente aguarda algumas mudanças para frente, mas desde já vindo para a Santa Casa, já é a certeza de que a gente tem uma equipe que vai, já tanto a equipe da clínica médica que está aqui presente, já está sendo capacitada, está sendo instruída a fazer esse cuidado, a equipe da emergência também vai ser envolvida em todo esse processo e um respaldo pela neurologia também junto aí. Doutora, a gente agradece muito a sua participação. Você sabe que eu fui no seu pé para você participar dessa entrevista, porque a neurologia era um sonho da comunidade, né, desses 53 municípios que a gente atende. E ao ouvir você falar com tanta propriedade, eu tenho certeza assim, que as pessoas ligaram um alerta de que também depende da gente. A gente tem que fazer a nossa parte e depois, se caso acontecer, a gente vai ser bem amparado aqui. Mas, em primeiro lugar, cuidar da gente sempre. Muito obrigada, viu? Com certeza. E a alegria é nossa também. Precisando, nós estamos à disposição e eu espero que cada vez mais a gente possa melhorar muito nessa área, né? Eu queria só reforçar os avisos, né, do SAMU. Então, se você tiver toda fraqueza, qualquer sintoma agudo, ligue para o SAMU para ele poder trazer para a gente poder dar os primeiros cuidados desde já, viu? Obrigada, Andressa, pelas dicas. Bom, gente, e aqueles que gostam de moda, chegou o momento, né? Porque hoje vamos saber das tendências em sapatos e também de algumas bolsas Primavera-Verão 2020. Bom, gente, quem eu convidei para nos ajudar nisso é a Mara Martins, porque ela trabalha com sapatos e roupas também há muitos anos e entende bastante de moda. Tudo bem, Mara? Tudo bem. Mara, então vamos começar. Quais são as tendências primavera-verão? Bom, a gente pode destacar, são várias tendências, né? A gente pode destacar os metalizados, que eles voltaram e provavelmente a gente já tem um feedback que já está dando muito resultado nas lojas em vendas. Então, uma tendência forte. Os saltos também, esse salto médio, que é uma tendência também de conforto, porque a moda ela saiu um pouco da tendência só para vir para o desejo da consumidora. Então, no caso, as pessoas estão em busca de muito conforto. Então, os saltos baixaram um pouco. A gente também está vendo muitos saltos blocados, as flats também, com leve saltinho também, que é para não ficar totalmente no chão, metalizada, e as amarrações do tornozelo também. Só que as amarrações, elas estão mais delicadas, não tanto grosseiras como foi há tempos atrás, que usavam as gladiadoras. Não é mais a gladiadora, ela é mais refinada, é mais chique. A amarração na perna mais delicada, exatamente. E aqui nós temos também os loafers, que foram sucesso no inverno, voltaram para o verão agora coloridos. Isso é um conforto
sem igual. Aí nós temos no pink, a gente tem no verde, todos acamurçados para ficarem mais confortáveis, porque esse é o desejo hoje da consumidora. Então, os estilistas estão olhando muito isso. Aqui a gente tem um open loafer, que é o loafer com abertura atrás, né, com o calcanhar de fora. Falando em saltos blocos, esse aqui é um salto bloco um pouco mais alto, mas ele é um salto bloco, que isso vem de encontro com o desejo da consumidora. E esse salto bloco, ele é confortável? Super confortável, porque ele dá estabilidade. Então, as pessoas estão muito em busca disso, querem moda dentro da sua necessidade, que é, ou seja, o conforto. E você está fazendo também muito sucesso, esse salto bloco, porque vem de encontro ao conforto que as pessoas estão esperando de um calçado hoje, né? Bom, gente, além dos sapatos, também tem as bolsas Primavera-Verão 2020, né? Mara, mostra pra gente quais são. A gente vai mostrar alguns modelinhos aqui que são destaque. Essas bucket bags, que são nada mais que os saquinhos de antigamente, né? Eles voltaram numa versão renovada, menores um pouquinho, e com duas alças, que isso faz o diferencial também nas bolsas, que é a praticidade, né? Alça mais curta para você carregar na mão e a tiracolo para a lateral. Aqui cores neutras, o onça, que eu já falei que foi sucesso na coleção passada, ele continua, os bichos todos, não só a onça, a zebra, todos os bichos. Entra a tartaruga também, que é um material novo. E a snake também continua. Essa daqui é uma versão de uma bolsa mais arrumada, isso é uma tendência também, essas bolsas mais ladies, bem também com duas alças, alça de corrente e essa alça lateral também. Então, uma tendência para bolsas de tamanho, são os extremos ou grandes, que são as bags bem maiores, né? Ou essas em tamanho menor, que são os extremos. Sim. Gostei bastante. E aquela que tá na mão dela? E essa bolsinha são os materiais rústicos, materiais naturais. Isso também é super tendência. Ficam lindos para usar dessa forma, né? Todo um look branco, misturar com os metalizados. São materiais rústicos, né? Isso é muito bacana também. É uma tendência. E que não sai de moda, né? Porque eu vi que nessa estação também estava no verão 2019 estava na moda, aí entrou no inverno, agora outono e inverno, e ainda vai para primavera-verão 2020. Isso era um material, a gente tem que destacar que era um material que antigamente usava-se só na praia. Era verão, praia, a gente levava as palhas. Hoje não, ele veio para a cidade, é para usar na cidade, montar um lookzinho, pra trazer também a praticidade na cidade. Exatamente. Né? Uma bolsinha dessa, pra qualquer hora tá... E a cara do verão. E a cara do verão. Os materiais rústicos são a cara do verão. São a cara do verão. Muito obrigada, Vilmara, pelas suas dicas. Adorei conhecer sobre tudo. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a você também. Bom, gente, o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que vocês tenham curtido o programa de hoje, né? E até semana que vem. Tchau, tchau. Eu te vejo semana que vem. Até já. Tchau, tchau. Não. Mais um Revista da Semana. E nesse... Peraí que tinha um mosquito aqui. Vai. Eu esqueci, cara. Me deu um branco agora.